E aí, pessoal, falando de um assunto, rolou agora no Esporte Notícia da Bandeirantes, as especulações envolvendo os jogadores jovens do Grêmio e a possibilidade de saída nessa janela. E aí nós vamos chamar para o que aconteceu lá em 2015 e que nós valorizamos muito. Romildo precisa voltar a ser Romildo e o Grêmio precisa recuperar alguns passos que acabou perdendo. É disso que nós vamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, clique, compartilhe e naturalmente siga o canal, porque é importante que a gente volte a falar sobre um assunto, trazendo até uma questão histórica de volta à tona a partir do momento em que se tem a crise econômica como se tem em razão da pandemia do coronavírus. Por que voltar na história? Porque em 2015, o presidente Romildo assumiu o Grêmio, depois de o presidente Fábio Koff e ainda o presidente Paulo Odoni gastando muito na era Arena, né? Lembra? Kleber, Barcos, o presidente Koff também contratando Dida, contratando Vargas, jogadores caríssimos. O presidente Romildo entrou e usou a seguinte expressão: austeridade. E a partir dali mandou embora o Moreno, mandou embora o Barcos e começou a construir um trabalho mais a médio e longo prazo do que os outros dirigentes estavam fazendo. E qual foi o resultado disso? Com austeridade, pagando em dia, o Grêmio acabou mudando aquela rotina e transformando as suas situações em uma forma muito particular de fazer. E o Grêmio, a partir dali, começou a fazer história e começou a ensinar os outros. Porque foi em cima da austeridade que as coisas começaram a mudar dentro da realidade tricolor. E em cima dessa situação, tudo acabou acontecendo em favor do Grêmio. Pois agora nós estamos, por vias tortas, é verdade, vivendo a mesma situação. Um clube de futebol, ou todos os clubes, tendo que olhar para suas receitas, muito diminuídas em razão da crise econômica, precisando compor os seus salários, que são astronômicos, e precisando, sobretudo, refazer a sua forma de conduzir o futuro. Foi assim que fez o Grêmio no passado e deu certo. E é assim que o presidente Romildo precisa agir. E por que eu cito isso em cima das relações envolvendo os jogadores que estão sendo especulados? São eles: PP, Everton, GPR e Matheus Henrique. São os que servem, são os bons. Ninguém quer comprar o Thiago Neves. Ninguém quer comprar o Diego Souza. Ninguém vai vir aqui comprar o Maicon. Por quê? Porque não são jogadores valorizados mais no mercado e ganham muito dinheiro. Então essa é a realidade e essa é a situação. E por que o alerta e por que pedir para Romildo voltar a ser Romildo? Porque terminou essa era. Ou a gente entende rápido isso, ou nós vamos vender o GPR para pagar o salário do Thiago Neves. Nós vamos vender o PP para pagar o salário do Maicon. Nós vamos vender o Matheus Henrique para pagar o salário do Kahneman. E isso a gente sabe que não funciona lá no futuro. Então, Romildo, volte a ser Romildo. O Grêmio precisa dar 3 passos para trás. Ah, pode perder esse ano? Pode. Se perder esse ano, perdendo esse ano, em razão de apostar na categoria de base, se desfazer dos jogadores mais velhos e recuperar a parte de capacidade econômica do Grêmio, tendo responsabilidade em cima dos jovens, ali na frente o Grêmio volta a ser uma superpotência como é hoje. Agora, se o Grêmio vender torrando seus jovens jogadores, e não estou dizendo que isso é informação, porque na verdade tudo não se passa de notícias do mercado. O mercado fala nessas especulações. Mas se fala em diminuição absurda de receita em cima desses ativos que são os atletas. Se falava em 40 milhões, hoje se fala em 10 milhões. Confirmando isso, o Grêmio não pode vender seus jogadores. O Grêmio precisa tentar fazer acordos com os jogadores mais caros e mais velhos e apostar nos meninos e permitir que eles fiquem aqui até que o mercado volte a reagir. Essa é a realidade. E aí não tem nenhum demérito dos grandes jogadores que fizeram história aqui, mas sim de como o Grêmio vai projetar o seu futuro. O presidente Romildo, em 2015, fez história e em 2020 precisa voltar a fazer. Vendeu seus jogadores para manter uma folha de 12 milhões, pagando 1 milhão para o Renato, pagando muito dinheiro para os jogadores mais antigos, não vai dar resultado a longo prazo. O Grêmio precisa dar 3 passos para trás e entender que o mercado mudou para, a partir daí, voltar a fazer história. Não tem problema perder um ano. O que tem problema é entrar naquela teia de negócio que o Grêmio criou durante 15 anos, montando times caros de jogadores que não deixaram legado. Essa é a diferença.
E acho que o presidente nos ensinou isso em 2015 e podia voltar a nos ensinar isso também em 2020. Me parece que essa é a lógica. Romildo precisa voltar a ser Romildo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe. Papo sério, mas que faz parte porque a gente precisa falar sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal. Passamos de 16 mil. Valeu, até a próxima. Dali Tricolor.